Vamos começar. Elisângela, o link na bio tem alguns links, né? O link leva direto para a página do Simpla, e aí o código de desconto você digita lá na página, tá? É o código que eu mandei no grupo do WhatsApp para vocês. Eu não sei o código de cabeça, mas depois eu posso mandar de novo quando a gente acabar aqui a constelação. Então, vamos lá, começando mais uma constelação online em grupo, sejam todos muito bem-vindos. E aí eu vou pedir para a gente se acomodar num lugar confortável. Dessa vez pode ser sentado, deitado, recostado, da forma que for melhor para você. Vou pedir para você fechar os olhos, trazer atenção para a respiração, para que a gente possa se concentrar, se desconectar desse muito que acontece lá fora e ir se conectando com o aqui e agora, com o momento presente. Então, só fechem os olhos, respira, traz atenção para essa respiração, para o ar que entra, fica um tempo, depois sai, abrindo espaço para um novo ar entrar, ficar um tempo, depois sair. E aí eu quero que você intencione que um tubo de luz violeta desce do mais alto dos céus e vem cercando o seu corpo, vem descendo ao redor do seu corpo. E esse tubo de luz passa pelo seu corpo e segue descendo em direção à Terra, em direção ao núcleo da Terra. Não importa se você consegue visualizar a cor violeta ou não, nesse momento o que importa é que você intencione que você está protegido num tubo de luz violeta. E esse tubo de luz ele vai girando simultaneamente no sentido horário e anti-horário. Parece doido, parece estranho, e de fato é, e está tudo bem. Só quero que você perceba e intencione que tem um tubo de luz que envolve o seu corpo da cabeça aos pés, que desce do mais alto dos céus e se direciona ao núcleo da Terra. E você só sente essa presença desse tubo de luz e vai respirando profundamente. E deixa esse tubo de luz te ajudar a fazer uma faxina. Faxina no seu campo de energia, faxina na sua mente, faxina nas suas emoções, faxina nas suas memórias celulares. Esse tubo de luz tem essa habilidade. Não precisa pensar, entender, questionar. Nesse momento, só abre o seu coração para aceitar que esse tubo de luz consegue fazer esse trabalho e que está aqui para te ajudar. E aí tudo que esse tubo de luz reconhece como resíduo, como obsoleto, como algo que não te serve mais, vai descendo, vai escoando, vai escorrendo e vai sendo depositado no núcleo da Terra. E o núcleo da Terra tem uma sabedoria. A sabedoria de decompor, transformar, transmutar, regenerar todos os resíduos que são depositados adequadamente. Respire e deixe o núcleo da Terra receber tudo isso que você está liberando agora, sem que você precise intencionar o que você está liberando, só abra o seu coração para liberar. Deixa que essa sabedoria maior identifica os resíduos que estão prontos para serem transmutados, direcionados para o núcleo da Terra, para a gente poder decompor. E aí a Terra vai transformando esses resíduos em nutrientes. E aí você vai fazendo contato com esses nutrientes que vêm do núcleo da Terra numa cor rosa.
E esses nutrientes vêm subindo do núcleo da Terra num movimento espiral ascendente, gerando em sentido horário. E vem fazendo contato com a sola dos seus pés. Deixa essa luz rosa entrar pela sola dos seus pés, como se entrasse na sua corrente sanguínea e começasse a circular pelo seu corpo, dos pés à cabeça. Deixa essa luz líquida, nessa cor rosa, nutrir você, dos pés à cabeça, nutrindo, abastecendo, preenchendo você, com tudo que você mais precisa nesse momento, sem que você intencione o que você está precisando. Lembra? Quando a gente respira, a gente não intenciona quanto de oxigênio a gente precisa. Simplesmente nosso organismo tem uma sabedoria natural que consegue reconhecer os nutrientes úteis, conseguem absorver, conseguem metabolizar. Deixa essa luz líquida fazer isso também com você. Deixa essa luz líquida nessa cor rosa que vem gerando do núcleo da Terra em direção aos seus pés e que vem entrando nos seus pés como se fosse entrando na sua corrente sanguínea, como se fosse nutrindo cada uma das suas células. E essa nutrição vai acontecendo e você vai se sentindo completamente preenchida, preenchido, dos pés à cabeça. Até que essa luz eclode do topo da sua cabeça em direção ao mais alto dos céus, criando essa conexão contínua entre o núcleo da Terra e o mais alto dos céus através de você. Um processo equivalente à da respiração. O ar que você inspira nutre você, o ar que você expira libera tudo aquilo que não te serve mais, tudo que é resíduo para você. Então, o núcleo da Terra emana uma luz líquida nessa cor rosa que te nutre, te abastece. E esse tubo de luz violeta te ajuda a liberar tudo aquilo que você não precisa mais. E você, lentamente, vai voltando a sua atenção para o seu corpo, percebendo o que muda, como você se sente agora, como estão seus pensamentos, seu sentimento, como está o seu corpo. Mantenha ainda os olhos fechados e traz um leve movimento para os seus pés e pernas, mãos e braços. Alonga, espreguiça. O bocejo faz parte do trabalho. Até que lentamente você vai abrindo os olhos, voltando a atenção para cá, lembrando que, assim como você continua a respirar, esse fluxo de luz violeta e luz rosa continua a circular através do seu corpo, nessa conexão entre o mais alto dos céus e o núcleo da Terra através de você. Todos bem? Bem-vindos de volta. E aí agora eu convido a Juba a abrir o microfone, se apresentar para a gente, contar para a gente o que é esse muito que você está experimentando aí, que te fez buscar uma constelação. E aí, Juba, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada, Silvia, por essa oportunidade, né, de olhar para as minhas inquietações, relações. E não sei se eu vou conseguir falar muito, mas... Seu choro é bem-vindo, e se você precisar de companhia para chorar, tenho certeza que tem um monte de gente disponível para chorar junto, inclusive eu. Eu sou boa de chorar, mas é que trava a fala, né? Então... Não tem problema. Difícil. Então, eu... Assim, com o tempo, né, conforme eu fui olhando para dentro e para mim, eu fui percebendo assim muitas questões com a minha mãe e com a forma como eu me relaciono com ela, que não é uma forma que me agrada, assim, por
gerar muita irritação, muita impaciência, falta de empatia, sei lá, que não condiz, né, com tudo que ela me oportunizou, me oportuniza, me oferece. Então é um pouco isso, essa olhar para acolher, assim, o meu desejo é como se ao acolher a minha não me acolho, porque não acolho a minha mãe e não consigo acolher ninguém, né. Essa o que eu vejo que me incomoda no momento. Maravilha, Juba. E aí você já deu uma deixa para perceber o quanto você já anda caminhando, né? Porque essa percepção de que o fato de eu ter uma relação estremecida com a mãe, de fato, reflete na falta de autoacolhimento. E muitas pessoas ainda não têm essa consciência, né? E aí é o que eu sempre falo, 100% da nossa mãe vive na gente. Então, qualquer problema que a gente experimente na relação com a mãe, a gente também experimenta na nossa autoaceitação, na nossa relação com a gente mesmo. Então, por isso que é tão importante a gente poder olhar para isso e equalizar isso. Então, vamos lá. O que faz sentido para você, para a gente ter como elemento nessa constelação, ou pelo menos para o nosso ponto de partida? Eu e ela. Maravilha. Então, vou pedir para você escolher alguém para representar você e vou pedir para você escolher alguém que represente a sua mãe. Ô, Silvia, eu acho que você está afinada e aí eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Estava até já querendo dar uma olhadinha aqui antes. Você está no computador? Tenta mudar a visualização para galeria. Eu não coloquei o PIN para mim. Não? Não. É porque que começou com a minha tela sendo compartilhada com vocês, porque eu gosto de colocar essa meditação que tem o tubo de Metatron, e aí eu gosto de compartilhar essa imagem que eu acho que faz bem para vocês e para a casa de vocês também, não só o som, mas a visualização. Mas vê se você conseguiu agora. Agora consegui. E aí, gente, eu não falei dessa vez, eu sempre falo aqui que para quem está participando aqui pela primeira vez, se você for escolhida para ser representante ou escolhido para ser representante, não se preocupe de pensar, não sei o que eu faço, eu nunca fui, não sei o que fazer, porque não tem que saber nada, né? Tem simplesmente abrir o coração e topar. Agora, se você não quiser ou não puder, também nem precisa se justificar, porque ninguém tem que nada, né? Eu sempre falo que nada mais antissistêmico, nada menos sistêmico do que ter que alguma coisa. Então, vocês não têm que nada. Então, a Juba vai fazer um convite que você pode aceitar ou não aceitar e tá tudo certo, tá? Sugiro que você aceite, porque você potencializa a carona que você está pegando, porque você trabalha uma ressonância, porque esse é o princípio da sincronicidade. Ninguém é escolhido à toa, mas você é livre para querer participar como representante ou não. Eu vou escolher. Queria saber se a Silvia Capuz, ela aceita participar como minha mãe. Aceito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a Tamires Ferreira, você pode me representar. Sim, claro. Será um prazer. Maravilha. Juba, quem você colocaria primeiro? Você ou a sua mãe? Ou colocaria os dois juntos? Sem pensar em certo ou errado, tá? Você deixa o coração transbordar. Não vou falar nada não, vou só acolher o que você falou para a gente ver o que isso acontece, tá? Eu vou escolher duas bonequinhas. Essa aqui, rosinha, moreninha, né, de cabelo castanho, você.
E essa loirinha, não sei se sua mãe é loira ou não, mas eu coloquei uma loirinha só para ficar mais fácil para a gente poder distinguir, pode ser? Então, essa aqui é a mãe e essa aqui é você. Gente, tem uma tela chamada constelação, que eu vou dar um pin agora, só para todo mundo poder ver e encontrar. E aí eu vou colocar as duas juntas. Ainda bem que a Juba está acostumada a ver a constelação, que ela já viu que algo aconteceu com esse bonequinho. Eu vou manter o destaque por enquanto, daqui a pouco eu tiro. E eu quero começar por você, Juba. O que acontece quando você vê essa movimentação? Já me dá vontade de chorar. Bora lá chorar todo mundo junto, a gente está aqui para isso. Sinto culpada. Vou pedir para a Tamires, como representante da Juba, me fala como que está aí para você. Ô, Silvia, eu compartilho da mesma emoção que ela. Estou muito ansiosa, muito ansiosa. E com vontade de chorar, sem fim. Seu choro também é muito bem-vindo, podemos chorar todos juntos, que a gente está aqui para isso. O choro lava a alma, tá? A gente cresce numa sociedade, e às vezes a gente cresce numa família que fala, engole o choro, para de chorar. Às vezes, quando alguém vê a gente chorando, a primeira coisa que faz é querer, não, para, não chora não, não chora não, e dá um lencinho, e dá alguma coisa, como se chorar fosse feio, errado, alguma coisa assim. Mas chorar é natural, chorar é bom, chorar é saudável. Ô, Silvia, fala. Uma outra palavra que me vem é vergonha mesmo. Vergonha. Vergonha. Você sabe vergonha de quê? De quem? Não sei de quem. Só sei que eu tenho muita vergonha. Eu não estou conseguindo nem olhar para a tela, assim, quero ficar de cabeça baixa, sabe? Tá. Maravilha. Obrigada. Silvia Capucci, como representante dessa mãe, o que acontece aí com você? Não sei. Tá uma situação assim, tipo, no início foi meio um enjoo. Aí o enjoo passou um pouquinho, tô dando uma dor aqui atrás nas costas, no lado direito. E no mesmo tempo, assim, uma vontade, sabe, de ir atrás na cadeira, ficar, não sei, tipo, quase sair. Não sei. E aí não tô conseguindo entender porque eu tô olhando assim para ela. Porque tô com um incômodo aqui, um enjoo que, na real, não sei explicar. Ok, maravilha. Obrigada, Silvia. Juba, algumas coisas me chamam muito a atenção, né? Primeiro, pelo fato de você ter colocado as duas juntas. E aí eu escolhi não falar nada e coloquei. E aí a segunda coisa que me chama a atenção é a sua bonequinha ter corrido lá para trás e estar olhando lá para trás. E a bonequinha da sua mãe ter ficado aqui, meio sem saber o que fazer, e às vezes olha para trás, mas na verdade está olhando para um outro lado. O que me dá uma sensação que tem alguma coisa no passado da sua mãe que ela insiste em não fazer contato, que ela não quer saber, que ela não quer ver. E como a gente fala que sistemicamente tudo precisa ser visto e precisa ser dado lugar, quando ela não vê alguma coisa, é como se a filha exercesse a função de olhar para aquilo. Ou seja, algo que você sente que é o conflito seu com a sua mãe, essa irritação,
talvez não seja só uma irritação de convívio, talvez seja uma irritação de alma mesmo, como se, sabe, se você estivesse olhando para alguma coisa que ela não olha, que ela não faz contato, e inconscientemente isso te deixa irritada. Então, numa relação com a sua mãe, às vezes essa irritação se manifesta e você nem entende o porquê. Faz sentido isso para você? Faz. O que você acha que a sua mãe não olha do passado? Você tem algum tipo de consciência sobre isso? Não, porque a minha mãe, ela fala pouco, assim, ela não tem muita memória de detalhes, sabe? Quando comecei a me interessar por constelação, passei a querer investigar, né, as histórias, assim, da minha família, e tanto por parte de pai e mãe, eu sei muito pouco das relações com os antepassados e com os parentes, assim. Mas eu arriscaria, assim, que dessa relação com o pai. Tá. E você arriscaria a relação com o pai porque você acha que a relação dela com a mãe como é? Acho que era boa, assim, bem próxima e de muito apoio. Mais ou menos como você sente a sua relação com a sua mãe? Bem próxima e de muito apoio. É, Nossa, Xará, agora quando você falou isso aqui ficou muito ruim, muito ruim. Na hora que você falou da relação com a mãe, fiquei muito enjoada, uma dor. Estou muito tonta. Nossa Senhora. O Silvia. Espera aí que eu não consigo te ouvir. Deixa só essa representante da mãe colocar para fora todas que está engasgada aí. Pronto, pode falar. Quando a Juba falou assim sobre a relação com o pai, eu nem ouvi o resto, só ouvi pai. É como se eu tivesse incontinência urinária. Parece que soltou assim, ó. E você está com vontade de ir lá fazer xixi? Não. Tá. Se por acaso você tiver com vontade de fazer xixi, e Silvia, se por acaso você tiver com vontade de vomitar, vocês podem ir correndo para o banheiro e tá tudo bem, tá? Depois, quando vocês voltarem, a gente vai conduzindo. Eu tô aqui de olho em vocês, mas se der essas vontades, às vezes essas vontades acontecem. Juba, eu vou sugerir que a gente coloque a sua avó como representante também. E aí eu queria saber se a sua avó é viva ou já falecida, embora não faça diferença para o trabalho, mas só para a gente contextualizar. ela já morreu tem quase 20 anos. Ok. Como era a sua relação? Não, antes de você me falar, escolhe alguém para representar essa avó. A tia Vilena, você pode? Quem é que você falou? Cadê? Eu posso, claro. Kátia Vilhena, tá. Então, Kátia, a sua representante vai ser essa senhorinha aqui, que tem um coquezinho, só para a gente poder distinguir ainda mais. Tá. Interessante, eu tirei o PIN, porque aí cada um pode escolher que tela que quer ver, que quer acompanhar, tá? Fiquem à vontade. E é interessante porque a bonequinha que representa a Juba virou de frente, parou de olhar para trás. E a sensação que me dá é que ela começou olhando para a avó, mas agora virou o olhar para a mãe. É como se repensar a relação da mãe com a avó trouxesse o olhar dela e a atenção dela para a mãe. Faz sentido isso para você, Juba?
E se não fizer, pode falar, tá? Ainda não sei, estou absorvendo. Tá, tudo bem. Tamires, fica melhor, pior ou indiferente para você quando essa avó entra? Para mim fica melhor, Silvia, porque é como se tivesse. Aqui na minha tela tem um detalhezinho, é na tela do meu computador. E aí, quando você colocou as duas bonequinhas, eu falei assim, nossa, podia ter um negócio aqui, alguma coisa aqui nessa tela, na água. E quando ela chegou assim, eu fiquei mais feliz. Faz muito sentido para mim. Obrigada. Silvia, e para você, fica melhor, pior ou indiferente com a entrada da representante da sua mãe? Olha, eu continuo estando muito incomodada, muita dor nas costas, enjoadíssima, mas não consigo vomitar. Tá? Não tá legal, não. A dor tá subindo aqui no pescoço, e aqui atrás as minhas costas estão pegando fogo, doendo muito. Ok. Juba, eu vou pedir para sua representante fazer, mas eu queria que você repetisse aí, tá? Tamires, como representante da Juba, eu quero que você olhe para a Silvia como representante da sua mãe e fala para ela assim: mãe, eu vejo você. Mãe, eu vejo você. Respira. Ficou tenso agora, viu? É o quê? Ficou tenso? Eu sei. Mas a gente vai cuidar para melhorar disso. Olha para sua mãe e fala para ela assim: você veio antes, mãe, eu vim depois. Você veio antes, mãe, eu vim depois. Você tem a sua história, mãe, eu tenho a minha. Você tem a sua história, mãe, eu tenho a minha. Respira. Juba, não quero que você se preocupe em anotar, se você estiver anotando, não, tá? Eu quero que você se preocupe em falar. Até porque está gravando, depois você vai poder ver essa gravação com calma. Mas é que se você não vivenciar e não experimentar isso agora, você não vai conseguir sair desse lugar que você está, não. Porque esse lugar não é um lugar mental. Esse lugar é um lugar de emaranhado emocional. Mentalmente, você já sabe que você se culpa, você já sabe que você perde a paciência com a sua mãe, que ela te irrita. Só que esse comportamento é uma consequência de um lixo emocional registrado aqui dentro. Eu não vou te dar um protocolo de como se relacionar com a sua mãe. Eu vou te ajudar a te liberar desse lixo emocional que você carrega aí dentro. Faz sentido? Então, respira. Você pode escolher olhar para sua mãe na sua tela mental, olhar para uma foto da sua mãe, olhar para os bonequinhos ou olhar para a Silvia como representante da sua mãe. Mas eu quero que você fale para ela. Tamires, fala novamente, por favor. Eu vejo você, mãe. Eu vejo você, mãe. Você veio antes, eu vim depois. Você veio antes, eu vim depois. Você tem a sua história, eu tenho a minha. Você tem a sua história, eu tenho a minha. E a minha história só é possível E a minha história só é possível porque a sua aconteceu. porque a sua aconteceu. Do jeito que aconteceu. Do jeito que aconteceu. Respira. O que você sente, Tamires, quando você está falando isso? Muito desconforto, Silvia. É assim, a palavra acho que é inconsolável, não sei. É muito desconforto.
dá até vontade de dormir, sabe? Ah, se eu pudesse dormir agora. Sei. Silvia, para essa representante da mãe, o que acontece quando você ouve sua filha falar isso? Não sinto verdade. Não chega nas palavras para mim. Para mim foi um falar por falar. Ótimo. Juba, percebe que a sua mãe tem uma desconexão emocional? Faz sentido isso para você? Faz. O que você acha que gera uma desconexão emocional? Não se sentir amada. Um trauma, uma dor profunda, faz a gente parar de sentir. E é muito interessante, porque o efeito colateral do parar de sentir muitas vezes está relacionada com fazer, fazer, fazer. E quando a gente conversou, você falou, inclusive, que a sua mãe tem esse padrão do fazer, fazer, fazer. Fazer sem sentir. Esse fazer sem sentir, rapidinho também, já te dou a palavra. Esse fazer sem sentir tem muito a ver com a relação dela com a mãe dela. A relação dela com a mãe dela, aparentemente, para o seu olhar de criança, poderia ser até uma relação boa. Só que era uma relação boa congestionada de uma dor emocional, assim como você. Aparentemente tem uma relação boa com a sua mãe, mas uma relação boa congestionada de uma dor emocional. Faz sentido isso para você? Sim. Fala, Tamires. Eu acho que a vergonha que você perguntou, eu acho que é dela nesse lugar que ela tá, da Silvia, o lugar onde ela tá. Esse lugar me incomoda ela, parece que ela tá cheia de coisas. A palavra que vem é louca. Muita coisa, muita coisa. Chega e me arrepia, assim, eu acho que é muita coisa. E aí observa, Juba, o que a sua representante está te dizendo. A sua representante está te dizendo que quando você olha para sua mãe, você acha que ela está carregando um monte de coisa. E aí, quando você percebe ela carregando um monte de coisa, você fica incomodada, como se você quisesse que ela se livrasse desse monte de coisa. Então, às vezes, o simples fato de olhar para sua mãe te irrita. Não é exatamente pelo que ela faz ou pelo que ela deixa de fazer. É porque você está olhando para coisas que talvez ela não olhe e que ela nem sabe que ela está carregando esse bando de coisa. Faz sentido isso para você? Muito. Sentido. Kátia, o que acontece aí para essa avó materna que está vendo tudo isso? Como é que você se sente quando você entra em cena? Quando eu entrei em cena, eu senti uma angústia no peito, uma dor no peito muito grande, como se eu não quisesse estar ali, mas ao mesmo tempo eu preciso, porque acho que a palavra que veio foi proteção, eu preciso proteger a minha filha de alguma forma. Não sei se dessa relação, o que é, porque quando a Tamires falou, mãe, eu vejo você, me deu um certo alívio da angústia, porque estava muito forte, muito forte. Quando ela falou, eu vejo você, deu uma aliviada. Não aliviou totalmente ainda não, mas uma preocupação com a mãe, uma preocupação com essa relação, não sei, uma coisa muito confusa, mas muito angustiante. Juba, recapitula aqui algumas coisas dessa história, desse sistema familiar. A sua avó tem quantos filhos? A sua mãe e mais quem? E mais dois. Minha mãe tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E a minha avó, assim, nascidos, teve esses 3 filhos, com o meu avô.
Tá. E aí, o não nascido tá onde, você sabe? Não, não sei. Ah, então você nem sabe se tem não nascido ou não. Você pode ter os 3 nascidos, que são os que você sabe, mas você não sabe que pode ter não nascido aí nessa história, né? Uhum. Tá. E aí a sua mãe casou com seu pai? Foi o primeiro relacionamento dela? Ou ela Foi. teve outro relacionamento antes? E aí essa mãe e esse pai, juntos, tiveram quantos filhos? 3 filhos. Me Eu sou fala. a mais velha, eu tenho um irmão e uma irmã. E aí eu sei que minha mãe teve alguns abortos, eu acho que ela teve 7 gestações. Não sei se entre o meu irmão e a minha irmã teve alguma, mas eu sei que a maioria foi depois da minha irmã. E antes de você? Não, só a primeira. Você não sabe ou você já sabe que não teve mesmo? Já sei que não teve. Tá. É estranho uma relação com 4 abortos, né? Se foram 7 gestações e 3 nascidos, ser o primeiro caso no sistema, tá? Para mim, isso é evidência mais do que suficiente de achar que tem relação, tem não nascidos aí no sistema da sua avó também. E quando a gente fala de fluxo de amor interrompido, o não nascido é um sintoma bem claro disso, tá? Então, quando você não tem um filho e você não vê aquele filho, ou seja, quando tem um não nascido no sistema e você não olha para aquela criança, fica um fluxo de amor interrompido para outra criança. Só que o que aparece aqui para a gente é uma outra coisa que vai um pouco além disso, né? Principalmente porque talvez você já tenha visto e já tenha trabalhado esses não nascidos no sistema. A sensação que me dá aqui, quando a representante da sua avó fala que quer proteger alguma coisa ou alguém ou você dessa relação, me fala de uma desordem do sistema. E você me falou também alguma coisa que a sua avó, quando você nasceu, que ela projetou todo o amor em cima de você, né? Quando a gente projeta todo o amor em cima de uma pessoa, isso é muito bom, porque o amor é sempre bem-vindo. O problema é que amor também adoece. Quando essa projeção vem sobre uma dor, a chance desse amor vir adoecido para cima de você é grande. Faz sentido? Vai. E aí, eu fico me perguntando, como era para sua mãe olhar... Não, primeiro eu vou perguntar uma coisa. Como é o relacionamento da sua mãe com seu pai? Eles são casados até hoje? Separaram? Então, eles se separaram e o meu pai casou de novo. Isso a gente já era... Eu e meus irmãos, a gente já era adultos. Tinha 20 e poucos já. Você sabe qual foi o motivo da separação do seu pai com a sua mãe? Meu pai começou a se relacionar com outra mulher, deu uma surtada e se separou e tá com ela até hoje. Faz sentido dizer que a sua mãe estava reeditando uma história? Com meu pai, acho que A história dela com seu pai, de alguma forma, é uma reedição da história da mãe dela e o pai dela? não sei se é uma reedição, mas a minha mãe ela relatava muito assim que ela se casou com a família do meu pai, que era uma família que ela achava harmoniosa, né, perfeita. Então que ela se envolveu muito, sabe que o que seduziu ela foi fazer parte de uma família normal, assim, né, que era uma coisa que ela buscava. Me fala mais sobre essa família normal. O que é uma família normal para sua mãe? Nem sei. Eu acho que tinha essa coisa da presença, do convívio,
né, do estar junto. O meu avô trabalhava e a minha avó cuidava dos 5 filhos, né, família do meu pai. Na família da minha mãe, meu avô era militar, e eu acho que ele estava muito fora, moraram em muitos lugares. Depois chegou um momento que minha avó falou que não ia mais ficar se mudando, eu acho que os filhos deviam estar maiores, e aí ele foi, e ele depois acabou tendo outra família, teve mais 2 filhos, fora do casamento, né, com a minha avó, então acho que era um pouco isso, assim, de estruturada, vou dizer assim, né, porque não sei como é que é a relação afetiva necessariamente, mas do que ela vê de ser algo estruturado, bem estruturado, nos padrões. É muito interessante, porque você percebe que essa fala é uma manifestação da dor emocional dela em relação à família dela. Ela olha algo que é um desconforto emocional para ela, ela rejeita aquilo e ela projeta na família da pessoa com quem ela escolhe casar, escolhe constituir uma família, o que ela idealiza. Então, o que a gente está vendo aqui? É um conflito entre o real e o ideal. A família real. Inclusive, eu me lembrei aqui que ela falava que o meu pai era o pai dela. Eu até brinco que a minha mãe bagunça todo o nosso sistema familiar, porque ela fala que eu sou mãe da minha irmã, que ela é mãe da minha filha. Então, mas ela fala isso, né? Que o meu pai tinha um papel de pai no sentido do cuidado, né? Eu acho, Pois da é. parceria e do cuidado, porque eles sempre foram muito parceiros, assim, não tinha, era um cuidado, eu acho que mais porque os dois são médicos, trabalhavam, então tinha uma igualdade, né, da profissão e dentro de casa, assim, de afazeres, mas ela sempre falava dele como um pai para ela. Tinha uma igualdade, um jeito bonitinho de olhar, é o lado luz para olhar para. Tinha uma rejeição com relação ao pai dela. Tinha uma não aceitação do modelo pai e mãe que ela tinha em casa. E ela bagunça, mas você também bagunça. Quando você pede para entrar no sistema, pede para entrar no campo junto com a sua mãe, você também está se colocando em pé de igualdade com ela. De novo, eu não sou daquelas consteladoras que falam, ah, não, a mãe veio antes, então tem que colocar ela primeiro e depois eu entro. Não. Ou eu vim antes e que eu quero olhar para mim, então eu vou olhar para mim e depois eu coloco a minha mãe. Não, pode ser, pode não ser, não tem certo nem errado, mas quando você fala assim, ah, quero as duas juntas, você também está se colocando em pé de igualdade. Por isso que falar para sua mãe que você veio, que ela veio antes e você veio depois gerou tanto desconforto. Entendeu? E aí o que a gente está vendo aí é que essa revolta que ela traz do sistema de origem dela, talvez seja uma revolta não manifestada abertamente. Talvez seja uma revolta silenciosa. E isso está se manifestando em você, que vem uma revolta, vem uma irritação, que você nem sabe de onde vem. Vamos organizar. Faz sentido isso para você? Muito. Vamos organizar tudo isso? Agora. Então, bora lá. Kátia, fala. Eu estou carregando um peso nas costas que estão ardendo. Mas estão ardendo. Sabe? Como se eu estivesse carregando muita coisa. É uma dor assim que chega a queimar. Olha que interessante. A sua avó percebe que ela está carregando muita coisa. A sua mãe não manifestou isso em momento nenhum, mas você enxerga a sua mãe carregando um monte de coisa que chega a te incomodar e chega a te irritar. Percebe como a confusão se estabelece? Juba, olha para a Kátia como representante da sua avó. Tamires, vou pedir para você fazer o mesmo, só que dessa vez eu vou pedir para a Juba falar e você ficar dando suporte aí, tá bem? Olha para sua avó materna
E primeiro fala o que te der vontade de falar. O que você tem vontade de falar para ela? Vó, eu te amo, você é maravilhosa. Muito linda, muito linda, muito linda. Você não precisa carregar nada. Você não precisa carregar nada que eu carrego por você, vó. Deixa comigo. Entende essa dinâmica? Sua dinâmica é mais ou menos assim, vó, você sofreu demais, você só merece tudo de melhor. Deixa que o seu sofrimento eu dou conta. Já que a minha mãe não olha para isso. Só que o sofrimento da sua avó teve uma função. Teve uma função na vida dela. Teve uma função no destino dela. O sofrimento da sua avó não é maior nem menor do que o sofrimento da minha avó e da avó de qualquer um que esteja aqui. Porque a gente precisa olhar para as pessoas e reconhecer que cada um tem o seu destino. E só por causa desse sofrimento, a vida aconteceu e chegou até você. Olha para sua avó e fala para sua avó assim: eu sinto muito, vó. Eu sinto muito, vó. Eu sinto muito por todas as suas dores. Eu sinto muito por todas as suas dores. Eu sinto muito por todo o peso que você carrega. Eu sinto muito por todo o peso que você carrega. Mas é pesado demais para mim. Mas é pesado demais para mim. E, Tamires, fala a mesma frase, tá? Você continua como representante. Quero que você vá falando aí para você ajudar aí o campo da Juba. Respira. Não, pode falar no mudo para não dar sobreposição de voz, mas fala. Fala verbalmente mesmo. O que você sente, Juba, quando você fala isso para sua avó? É bom. Sinto alívio. Um pouco de alívio. Um pouco. Olha para sua avó agora e fala para ela assim: você é uma avó incrível. Só se for verdade. Foi verdade mesmo? Ela foi uma avó incrível? Muito. Você foi uma avó incrível. Mas é apenas a minha avó. Mas é apenas a minha avó. Porque a minha mãe é minha mãe. A minha mãe é a minha mãe. Você é a minha avó. Você é minha avó. E eu sou só a sua neta. E eu sou só a sua neta. Uma das netas. Uma das netas. Uma entre tantos netos. Uma entre tantos netos. Respira. O que acontece quando você fala isso? Me levou para, quando falei uma entre as netas, né? Um pouco de vaidade, de querer ser a preferida. É. Quando a gente cresce ouvindo que a gente é a mais amada e a gente acredita nisso, esse amor adoece. E quando esse amor adoece, vai criando aquele congestionamento aqui. E se a gente acha que a nossa avó é a avó mais incrível do mundo e que a nossa mãe é cheia de imperfeições, essa irritação chega nesse lugar do tipo, tá tudo fora do lugar. É quase como se o seu emocional quisesse a sua avó como mãe e não aceitasse a sua mãe como mãe. Só que se a sua avó fosse a sua mãe, você não seria você seria sua mãe, ou seria sua tia. Né?
para sua avó ser tão perfeita assim, ela precisou ser vó, porque talvez como mãe ela tivesse mergulhado em um monte de imperfeições. Então a gente precisa devolver para sua avó o lugar de vó. E se liberar do peso de toda essa projeção de ser perfeita que paira sobre a sua cabeça. Porque quando você cresce ouvindo a sua avó falar que a decepção dela no casamento foi compensada pelo seu nascimento, isso cria uma expectativa inalcançável. E aí isso reflete em outros probleminhas que a gente nem começou a trazer aqui, mas que você já se manifestou. Faz sentido isso para você? Muito. Faz sim. Olha para sua avó e fala assim: basta, vó. Basta, vó. Basta de toda essa bagunça. De quê? Basta de toda essa bagunça. Basta de toda essa bagunça. É chegada a hora de colocar ordem na minha vida. É chegada a hora de colocar ordem na minha vida. E para isso, E para isso, a gente precisa colocar ordem nesse sistema. a gente precisa colocar ordem nesse sistema. Você é grande, eu sou pequena. Você é grande, eu sou pequena. Você veio bem antes, eu vim depois. Você veio bem antes, eu vim depois. Você teve a sua história. Você teve a sua história. Entre tantas pessoas no mundo, Entre tantas pessoas no mundo, você escolheu justamente o vovô você escolheu justamente o vovô para casar, para casar, para ter filhos. para ter filho. Puxa o ar pela boca, solta pela boca e fala assim: eu sinto muito Eu sinto muito por todas as dores por todas as dores que essa relação gerou em você. que essa geração gerou, que essa relação gerou em você. É pesado demais para mim, vó, É pesado demais para mim, vó, carregar toda a sua projeção sobre mim. carregar toda a sua projeção sobre mim. Eu deixo você com a sua história. Eu deixo você com a sua história, Eu deixo você com as suas dores. deixo você com as suas dores. Eu deixo você com o seu destino. Eu deixo você com o seu destino. E por amor e gratidão a tudo isso, E por amor e gratidão a tudo isso, eu me libero eu me libero para viver a minha história, para viver a minha história, para viver o meu destino, para viver o meu destino, para que a sua parte que vive em mim para que a sua parte que vive em mim possa experimentar leveza, possa experimentar leveza, possa experimentar harmonia, possa experimentar harmonia, possa experimentar realizações. possa experimentar realizações. Respira grande, solta. Tem verdade quando você fala isso? Tem. E eu me lembrei, Silvia, que eu esqueci de comentar, me deu um branco aqui, mas que, na verdade, a minha avó, ela teve um casamento antes do meu avô e ela teve um filho, na verdade. E eu nem lembrei disso, só veio agora. É isso, quando a gente está congestionada demais, as coisas não fluem. Que filho é esse? O filho é nascido, viveu ou não? Vocês conheceram ou não? Ela teve esse filho, né, quando ela morava no Mato Grosso. Acho que foi um casamento meio arranjado, não sei. E aí, na verdade, quando ela conheceu meu avô, ela fugiu para casar com meu avô.
E aí depois esse filho veio atrás dela, anos depois, né? Lembra que a gente estava falando de fluxo de amor interrompido? Esse filho, como primogênito, ele, no meio dessa turbulência toda, ele fez surgir a mãe que a sua avó era. Só que isso ficou capenga, digamos assim. E aí, essa mãe, com esses 3 filhos, né, que é a sua mãe e os irmãos, ficou uma mãe capenga. Isso é o que significa fluxo de amor interrompido. Ela não conseguiu ser uma mãe plena. Então, por falta ou por compensação, os filhos também experimentaram essa falta de plenitude. E tá tudo bem. Porque ela fez o que ela podia fazer. E eu quero que você fale isso para ela. Como você chamava sua avó? Vó mesmo. Então fala. Vó Maria. Vó Maria? Então fala para ela, Vó Maria. Vó Maria, Eu vejo você. eu vejo você. Com toda a sua luz e toda a sua sombra também. Com toda a sua luz e com toda a sua sombra também. Eu renuncio à vontade de ser sua filha. Eu renuncio à vontade de ser sua filha. E fico apenas com meu lugar de neta. E fico apenas com o meu lugar de neta. Respira. O que acontece com você quando você experimenta isso? Me deu um geladinho assim nos braços, escorrendo pelos meus braços. Isso é confortável ou desconfortável? Confortável. Então, sente isso como um acolhimento da sua avó do lugar de vó e a gente vai perguntar para a Kátia, como que tá para essa avó aí, Kátia? No início, quando ela começou a falar, né, eu fiquei totalmente tonta. Comecei assim, meu Deus, eu vou ficar sem direção, eu vou ficar sem lugar, não sei. Mas aí ela foi falando, agora que nós vou tomar o lugar de neta, isso foi passando, a angústia foi passando e me deu um certo alívio. Agora eu estou mais aliviada. Porque é isso que acontece, Juba, às vezes a gente está tão mergulhada num turbilhão, a gente foi tão equivocado com esse primeiro filho que foi abandonado, a gente teve tantas projeções sobre aquela família que foi por água abaixo, que aí às vezes a gente vê um bebê nascer e a gente fala, uma nova chance de fazer tudo certo. Mas não é assim. O neném, quando nasce, principalmente se você é a primeira neta nascida, né, a primeira neta viva, que é uma expectativa muito grande, mas aquela avó estava nascendo, só que ela não sabia o que era avó, ela só conhecia esse lugar de mãe, que ela queria reeditar. E aí agora você devolve ela para o lugar de vó e você se acomoda nesse lugar de neta, que você abre espaço para sua mãe existir como mãe e colocar ordem nesse sistema. Faz sentido isso para você? Faz. E ela pode até ficar meio assustada no início, ficar meio baratinada do tipo, o que é isso? Mas depois, exatamente como ela falou, tudo se acomoda. Porque não existe um lugar melhor no mundo do que o seu lugar sistêmico. Tamires, como tá aí para você como representante da Juba? Agora bem em paz, viu, Silvia? Agora sim, eu não acho que eu sou a primeira mesmo, não. Eu não sinto que eu sou a primeira. Podem ter não nascidos aí, mas temos
7 gestações, não sabemos exatamente qual é a ordem. Só que uma constelação, para a gente ver essa ordem, ela tem um outro propósito. Então, isso fica para um outro momento, se a Juba sentir essa vontade, se tiver esse sintoma para olhar. Nesse momento, eu quero focar nesse sintoma da indignação, dessa irritação, dessa intolerância que não está enganchado, de fato, nessa ordem das gestações, não. Está enganchado nessa desordem do sistema como um todo, tá? Então, com a avó, tá super tranquilo. Maravilha. Juba, faz sentido isso para você? Total. Então tá. E assim, dos netos, eu não sou a primeira, mas teve esse marco, né, que eu te falei, dessa história com o meu avô. Sim, e aí vem a história toda de uma projeção. E aí essa projeção ficava um peso e uma responsabilidade muito grande, né? Porque fica uma vontade de não errar, fica uma vontade de ser perfeita, para não decepcionar todo aquele amor que a sua avó projetou em você. Só que quando a gente fica com esse registro, a gente não fica com esse registro do lugar de neta só para a relação com a avó, que até já faleceu. A gente fica com esse registro nas nossas relações interpessoais e no mundo. Então, a gente se relaciona com o mundo e com as coisas a partir dessa verdade que a gente depositou na gente. E aí que a coisa complica, porque aí o grau de autoexigência, né, o grau de autocobrança e o grau de perfeccionismo ficam corroendo a gente, inclusive corroendo o meu olhar para minha mãe, quando eu olho todas as imperfeições dela. Como que ela pode ser tão imperfeita? E aí eu me irrito, mesmo que ela não esteja fazendo nada de fato. Ela só está sendo ela. Faz sentido isso para você? Faz. Então, olha agora para sua mãe. Silvia, como está aí para essa mãe? Tive momentos que, não sei, me senti meio desconectada de tudo aquilo que estava acontecendo, estava sendo dito por aí. Acalmou o enjoo, o incômodo, voltou, acalmou de novo. Tá assim, toco na boca do estômago, que tá meio incomodada. Eu não sei, tô assim num fluxo. Não sei, tem uma minha parte que se sente desconectada, sou sincera, que não se Sim. sente integrada aí nessa conversa, aí nessa parte com a avó. E outra parte que tá aqui, mas assim, com alguns incômodos, um cansaço, sabe, muito grande. Então, Juba, dá uma olhada para o que a sua mãe está dizendo e eu vou tentar traduzir isso de uma outra forma. É uma mãe que sente muito desconforto quando olha para as emoções e para o sistema familiar, e é uma mãe que se desconecta desse desconforto. Entende? Por isso que eu falei que a sensação que dava era que você estava olhando para algo que a sua mãe não queria fazer contato. É como se a sua mãe tivesse desistido de sentir e exatamente como você falou, projetou na família do seu pai a família ideal, porque a família real era pesada demais para ela fazer contato. Faz sentido isso para você? Faz. Quando ela não olha para o sistema dela, ela bagunça o sistema dela, se coloca fora do seu lugar, e aí é aquela irritação que eu falei para você, que você não sabe nem de onde vem. Mas a irritação é pelo desconforto de estar fora do seu lugar. E eu quero que você olhe para sua mãe agora e fala para ela assim: Oi, mãe. Oi, mãe. Fala aí você também, Tamires. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você por inteiro. Agora eu vejo você por inteira. Ou pelo menos com um pouco mais de clareza. Ou pelo menos com um pouco mais de clareza. Você é minha mãe. Pode Você você é usar, minha tá? mãe. Ou seja, tem sempre precedência. Você é minha mãe. A minha avó é minha avó. A minha avó é a minha avó.
E a minha vida só foi possível E a minha vida só foi possível porque a minha avó é minha avó porque minha avó é minha avó e você é minha mãe. e você é minha mãe. Eu sinto muito, mãe, Eu sinto muito, mãe, por todos os desafios da sua vida. todos os desafios da sua vida. Eu sinto muito, mãe, Eu sinto muito, mãe, por toda a falta que a vovó pode ter feito para sua criança. por toda a falta que a vovó pode ter feito para sua criança. Eu sinto muito, mãe, Eu sinto muito, mãe, por toda a dor que o vovô pode ter gerado. por toda a dor que o vovô pode ter gerado. E essa é a sua história. E essa é a sua história. E ela é perfeita como foi. E ela é perfeita como foi. Porque só assim, E só assim, entre tantas pessoas no mundo, entre tantas pessoas no mundo, você encontrou justamente o meu pai. você encontrou justamente o meu pai. E a minha vida aconteceu. E a minha vida aconteceu. Tem verdade nisso que você fala, Juba? Tem, mas dá uma vontade de dar uma sacudida nela, assim, sabe? De segurar ela e falar, não sei lá. Isso, é isso que a gente precisa colocar para fora, que isso é justamente a manifestação dessa irritação. É. Você tem vontade de dar uma sacudida nela e falar o quê? Olha, olha para mim, olha para o mundo, olha para a vida, olha para tudo isso. Então experimenta falar para ela assim: mãe, Mãe, você olha para o que você dá conta. você olha para o que você dá conta. Você não olha para o que você não dá conta. Você não olha para o que você não dá conta. E eu renuncio a essa vontade inconsciente E eu renuncio a essa vontade inconsciente de ter que olhar por você, de ter que olhar por você, de ter que dar conta por você. de ter que dar conta por você. Eu renuncio. O que acontece quando você experimenta isso? Ai, dá um nó aqui na minha garganta enorme. Fala para ela assim: eu renuncio a essa vontade inconsciente de te salvar, mãe. Eu renuncio a essa vontade inconsciente enorme de te salvar, mãe. Porque você é grande, eu sou pequena. Você é grande e eu sou pequena. Você veio antes, eu vim depois. Você veio antes e eu vim depois. E o melhor que eu posso fazer por você, mãe, E o melhor que eu posso fazer por você, mãe, é fazer algo de positivo da minha vida. é fazer algo de positivo da minha vida. Para a parte sua que vive em mim, Para a parte sua que vive em mim, possa experimentar uma vida mais fluida, posso experimentar uma vida mais fluida. mais próspera, Para a parte sua que vive em mim, posso experimentar uma vida mais próspera. e mais feliz. Para a parte sua que vive em mim, posso experimentar uma vida mais feliz. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece quando você experimenta isso? Muita emoção, mas não alivia aquela tensão aqui. O que acontece aí, Silvia, com essa mãe? Também foi um alívio, me deu vontade assim, de colocar as mãos em prece e agradecer. Tipo, por favor, faça isso, sabe? Não pede mais para eu fazer mais daquilo que eu não consigo e não atrapalhe a tua vida por mim.
Isso, Juba, é mais ou menos a sua mãe dizendo assim, por favor, não esfrega na minha cara aquilo que eu não quero ver. Isso mesmo, isso mesmo. Porque se eu não quero ver, eu não dou conta de ver. E assim, cada um sabe das feridas que carrega, entende? E aí, é esse lugar de renunciar, convencer a sua mãe que isso é importante, que ela tem que ver isso, que ela tem que mudar isso, que ela tem que, porque nada menos sistêmico do que esse famoso tem que. Sua mãe não tem que nada. Se ela negligencia o lado feminino dela, o lado yin dela, e ela se ancora nesse lado yang para compensar, de repente, a falta que ela experimentou do lado yang, ou, de repente, para revidar a falta de coragem que ela acha que a mãe teve de se separar, é um problema dela, porque é uma história dela. Cada vez que você julga, condena e sentencia a forma que ela interage com a história dela, você se aprisiona nesse padrão. Faz sentido isso para você? Faz. O que você tem? Ai, desculpa. O que você tem vontade de falar para sua mãe agora com as suas palavras? Tenho vontade de pedir desculpa. Mas eu não sei, não está vindo palavra, não sei. Não vem Não nada. precisa. Não deve me pedir desculpa de nada. Silvia, fala para sua filha, você como representante dessa mãe, olha para sua filha e fala assim: eu amo você, filha. Eu amo você, filha. De novo. Eu amo você, filha. Com todas as minhas insuficiências. Eu amo você, filha. É o máximo que posso fazer, mas eu amo você. Fala para ela assim: eu sinto muito se eu não sou perfeita. Não escutei, desculpa. Fala para ela assim: eu sinto muito se eu não sou perfeita. Eu sinto muito se eu não sou perfeita. Ainda assim, eu sou a mãe perfeita para você. Eu sou a mãe perfeita para você. Tem verdade nisso que você fala? Tem. Então, enquanto a Juba está sentindo isso, eu quero que você olhe para a Kátia como sua mãe e fale para ela assim: mãe, você também não é perfeita. Mãe, também você não é perfeita. E ainda assim é a mãe perfeita para mim. E ainda assim é a mãe perfeita para mim. Eu te tomo por inteiro, mãe. Eu te tomo por inteiro, mãe. Com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos também. Com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos também. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Tem verdade quando você fala isso? Tem verdade, tem alívio, tem leveza nesse momento. O que acontece aí com você, Juba? Deu uma aliviada, porque quando ela estava falando para mim, esse calor assim veio mais aqui para cima, subiu. E agora ela falando para minha avó, dissipou. Então olha para sua mãe e fala para ela assim: eu também te tomo por inteira, mãe. Eu também te tomo por inteira, mãe. Com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos também. Com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos também.
Você é a mãe perfeita para mim. Você é a mãe perfeita para mim. O que você sente quando você fala isso? Um alívio, alegria, uma vontade de abraçar. Tamires, como que tá aí para você? O Silvia tá bem tranquila. A primeira vez mesmo que eu vejo a mãe com amor e tranquila, assim. O cenário dela já não me atrapalha mais nada. Quando você se limpa, nada te congestiona, né? Agora, quando a gente está congestionada dentro, a gente olha tudo congestionado fora também. Juba, eu quero que você olhe para sua mãe e fale para ela o seguinte. Querida mamãe. Querida mamãe. No meu tempo. No meu tempo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. A aceitar e respeitar você como você é. A aceitar e respeitar você como você é. Por favor, mãe. Por favor, mãe. Continue me amando. Continue me amando. Mesmo que eu faça do meu jeito. Mesmo que eu faça do meu jeito. Nem melhor, nem pior. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Apenas diferente. Masculino e feminino têm o mesmo valor. Masculino e feminino têm o mesmo valor. Yin e Yang têm o mesmo valor. Yin e Yang têm o mesmo valor. Homem e mulher têm o mesmo valor. Homem e mulher têm o mesmo valor. Mãe e pai têm o mesmo valor. Mãe e pai têm o mesmo valor. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Ah. Eu renuncio. Eu renuncio. Ser a manifestação do Yin. Ser a manifestação do Yin. Para contrapor a sua manifestação do Yang. Para contrapor a sua manifestação do Yang. Tem verdade quando você diz isso? Sim. O que você sente agora? Repetir mais vezes isso, uma vontade de falar mais. Eu renuncio. Eu até já esqueci. Eu preciso repetir mesmo. Então, respira, espera um pouco. Deixa eu só ver para a Silvia como que está para a mãe agora. Está muito bem, está muito leve. Tá bom. Maravilha. Juba, abre a tela grande em você. Tamires, você pode ficar olhando para a Juba, pode ficar olhando para quem você quiser, mas eu quero que você fale isso. Tá? Eu ia falar para a Juba abrir a tela olhando para você, mas eu prefiro que ela fale olhando para ela mesmo. Experimenta falar assim. Juba, como você gosta de ser chamada? Juba mesmo. Então fala. Juba, eu vejo você. Juba, eu vejo você. Você também fala, Juba. Juba, eu vejo você. Aí eu fiquei com vontade de ser chamada de Juliana, porque é o nome que a minha mãe me deu. Ah! Então agora, Tamires, fala, Juliana, eu vejo você. Juliana, Juliana, eu vejo você. Primeiro escuta, Juba, alguém te chamar de Juliana. Fala, Tamires. Juliana, eu vejo você. Respira, agora sim você fala. Juliana, eu vejo você. Agora eu vejo você com novos olhos. Podem falar juntas. Agora eu vejo você com outros olhos. Com novos olhos. Fala assim, Juliana,
Juliana. Juliana. Yin e Yang têm o mesmo valor. Yin E e Yang tem o mesmo valor. Homem e mulher têm o mesmo valor. Homem E mulher tem o mesmo valor. Feminino e masculino têm o mesmo valor. Feminino Feminino e masculino tem o mesmo valor. Pai e mãe têm o mesmo valor. Pai E mãe tem o mesmo valor. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Tamires, como está para você, como representante da Juliana? Tá tranquilo. Muito tranquilo. Maravilha. Juliana, como está para você? Tranquilo também. Tá leve. Como é olhar para você, como Juliana? Bom, ainda tem os negocinhos aí, né? As questões, mas tem muita crítica, mas independente de qualquer coisa, é muito bom me ver. Fecha os olhos. Imagina essa crítica se personificando numa forma geométrica, num vulto, numa imagem, numa cor, em qualquer coisa. Quem mais aqui for muito autocrítica, aproveita a carona e vai fazendo também. Fecha os olhos. Consegue visualizar, Juliana? Sim. Então, quero que você olhe para isso e fala: seja bem-vinda, crítica. Eu achei que eu ia jogar bem longe. Eu estava querendo já, de vez em quando, jogar bem longe. Essa dessas. Pegadinha do malandro. Não, não vai jogar nada de muita crítica longe, não. Porque quanto mais você jogar longe, ó, que nem ioiô. Você é da época do ioiô também. Ó, você vai jogar longe, o ioiô volta e pá, cara, na sua testa. Fecha os olhos. Eu falo mesmo, fala aí de novo. Fecha os olhos, se concentra com isso que se materializa na sua tela mental, com essa autocrítica. E fala: olá, autocrítica, seja bem-vinda. Olá, autocrítica. Seja bem-vinda. Você tem uma função importante na minha vida. Você tem uma função importante na minha vida. Entre outras coisas, Entre outras coisas, você é a lembrança, você é a lembrança de que eu fui muito amada. de que eu fui muito amada. E de que para minha avó De que para minha avó eu era perfeita. eu era perfeita. Respira. Para o coração da minha avó eu vou ser sempre perfeita. O coração da minha avó é você sempre perfeita. Para o meu coração, Para o meu coração, eu também sou perfeita como sou. eu também sou perfeita como sou. Com toda luz e toda sombra. Com toda luz e toda sombra. Sigo buscando Sigo buscando uma melhor versão de mim a cada dia. uma melhor versão de mim a cada dia. E a partir de agora eu tomo consciência E a partir de agora eu tomo consciência que a versão de hoje já é perfeita o suficiente que a versão de hoje já é perfeita o suficiente para que eu encontre o meu destino. para que eu encontre o meu destino.
Para que eu siga os meus aprendizados. Para que eu siga os meus aprendizados. Para que eu continue a minha jornada. Para que eu continue a minha jornada. Respira. O que acontece com você agora? Muito bom essa sensação. O que acontece com essa imagem dessa autocrítica que estava aí, que você estava querendo unir fora? Essa imagem, ela foi se movimentando como se ela fosse plástica e pudesse assumir várias formas, mas de uma certa leveza e como parte de mim. Dá para dizer que deixa de ser uma assombração? Uhum. Dá para integrar isso no coração como uma memória de uma projeção de amor? Sim. Como é olhar para você agora? Tranquilo. Então, eu quero que você olhe para você, nos seus olhos, e fale o seu nome completo. Eu sou Juliana. Eu sou Juliana Viegas de Lima Valverde. Respira. Mais uma vez. Eu sou Juliana Viegas de Lima Valverde. Respira. Mais uma vez. Eu sou Juliana Viegas de Lima Valverde. O que acontece com você quando você experimenta isso? Alegria. Como é olhar para sua mãe agora? Vou deixar ela aqui. Nossa, ela estava do meu lado e eu não estava achando. Opa! É bom. Vamos ver que ela está sorrindo. Ela não está tão inquieta. Ela está relaxada. Só que lembra que você é a representante da sua mãe. Quando a gente desligar aqui, que você voltar para a vida real, talvez a sua mãe esteja inquieta, talvez a sua mãe esteja tensa, talvez a sua mãe esteja com esse yang descontrolado. E agora você já sabe que você não precisa criar uma gangorra, nem um cabo de guerra com a sua mãe, de querer experimentar um yin descontrolado para sua mãe fazer contato com o yin e sair desse yang descontrolado. Porque ela tem o yin dela e ela tem o yang dela. E aí você vai cuidando do seu yin e você vai cuidando do seu yang do seu jeito. Faz sentido isso para você? Aí sim. E aí você vai repetindo dentro de você que você aceita sua mãe com todas as qualidades e todos os defeitos que ela tem também. Vai repetindo até você ir digerindo, incorporando isso com tanta naturalidade que você vai ver que tudo vai ficando mais fluido. E a diferença quando a gente faz uma constelação, eu costumo dizer sempre, né, que a constelação não é mágica, não é que você desligou aqui e aí vai ter o melhor relacionamento do mundo com a mãe. Mas a diferença de quando a gente vai fazendo um trabalho de expansão da consciência, de autorresponsabilidade, de autocuidado, e a gente vai organizando o nosso sistema, é como se fosse uma régua, né? Então, sei lá, de repente eu venho de um padrão que eu brigo 10 vezes por dia com a minha mãe. Ah, fiz a constelação, nunca mais briguei com a minha mãe. Não, não é isso. Mas se depois desse processo, ao invés de brigar 10 vezes por dia, eu brigar uma vez por dia, já é um avanço enorme. Se ao invés de brigar uma vez por dia, eu acabar perdendo a paciência e brigando com a minha mãe uma vez por semana, olha o quanto eu já caminhei. E aí, quanto mais eu vou trabalhando e reacomodando isso dentro de mim, de repente eu posso aumentar esse intervalo para uma vez por mês, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, uma vez por ano. E aí eu vou espaçando tanto
que eu saio daquele padrão constante, exaustivo de desgaste, de briga, e as brigas acontecem casualmente, até que de repente nem precisa mais dessa briga. Faz sentido isso para você? Uhum. Porque às vezes a gente acha que sair da constelação, tá tudo bem, aí vai brigar com a mãe, aí de repente acontece alguma coisa, briga com a mãe, tá vendo, a constelação não adiantou para nada. Mas a gente precisa trazer esse olhar para esse padrão. Não tem mágica. Tem um bom próximo passo para você. Para você, quando estiver frente a frente com a sua mãe, quando estiver no telefone com a sua mãe, você está vibrando essa energia e essa sensação que a gente nutriu você agora. E aí, eu gosto sempre de deixar um dever de casa justamente para isso, para você ir retroalimentando essa sensação. E o seu dever de casa é ir repetindo essas frases de que Yin e Yang têm o mesmo valor e de que você aceita e respeita a sua mãe do jeito que ela é. Com todas essas imperfeições, ela continua sendo a mãe perfeita para você. Porque se não fosse ela, a sua vida não aconteceria. O que eu falo sempre, a gente é a combinação perfeita de um óvulo, um espermatozoide e um espaço-tempo. Outro óvulo era outra pessoa. Seu pai teve filhos depois, não teve? Não. Não? Mas imagina se tivesse tido o mesmo espermatozoide com outro óvulo, outro espaço-tempo, era outra pessoa, não era você. Aliás, é só olhar para os seus irmãos. Mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, outro espaço-tempo. Outra pessoa, não é você. Entende? Por isso que a combinação é tão perfeita e tão sagrada. Faz sentido isso para você? Podemos encerrar por aqui? Sim. Então, maravilha. Eu quero primeiro passar o microfone para a Kátia, que agora sai do papel de avó materna. Compartilha com a gente o que você tiver com vontade de compartilhar. Não, depois de tudo isso, eu estou super, hiper tranquila. E não foi à toa que a Juba me chamou, né? Porque eu estou sendo avó de uma menina de 2 anos. E eu tive que me colocar no lugar de avó. Foi muito legal isso. E, ao mesmo tempo, eu também precisava ficar no lugar de filha, porque a minha mãe já se foi há muitos anos e eu precisava aceitar que ela foi na hora que ela tinha que ir e tudo isso. Então, um espetáculo. Amei. Estou ótima. Peguei carona em todos os lados. Bom, Kátia, obrigada, gratidão. Obrigada a você, fico muito feliz. Xará, como está aí para você? Tô ótima, adorei que ela passou a se chamar Juliana, porque essa Juba não estava me descendo de jeito nenhum. É aí quando ela falou Juliana, falei, que ela conseguiu entender, graças a Deus. Mas estou muito bem, mas concordo com aquilo que você falou, que quando ela pode chegar em casa, pode ser que a experiência não seja que seja assim ótima mãe real dela, mas a mãe aqui está muito bem. Eu mudei muito, assim, o meu... Estava muito mal no início, aí ficou muito mais leve na hora que ela foi falando, e foi, assim, deixando o meu tempo, o meu espaço. Então, estou saindo muito bem. Aproveito a deixa que a Chara trouxe para compartilhar com vocês a perspectiva sobre isso, tá? Existem várias mães. Existe a mãe interna, que é exatamente essa que eu carrego dentro de mim, que é essa que é a única que é possível da gente trabalhar. Então, a Silvia Capucci não é representante da mãe CPF tal. Ela é representante da mãe, que é aquele óvulo que vive dentro de você, né? Então, se a gente pensa numa constelação, em vez da Juba, se eu estou fazendo a constelação da irmã ou do irmão dela, de algum dos irmãos dela, é a mesma mãe que vai aparecer? Não é. Mas eles têm a mesma mãe? Tem. Entende essa perspectiva de que mãe é essa? Por isso que a gente não pode projetar que a nossa mãe vai sair, que eu vou sair daqui e a mãe vai ser exatamente o que a representante manifestou, porque essa mãe é uma reorganização interna. Porque a mãe externa, a mãe CPF tal, a gente não consegue salvar. Ela tem as dores dela, ela tem as questões dela, e a gente não pode interferir no livre-arbítrio de cada um, entende? Então, essa mãe externa, se ela sentir, fizer contato com essas dores emocionais, se ela quiser acreditar que essas dores emocionais podem ser liberadas, ela vai ter que procurar o processo terapêutico dela. É assim que eu experimento na minha casa também. Só que a mágica acontece
é que quando a gente solta o fio de tensão e esse cabo de guerra, a mãe externa também muda. Mas ela vai precisar de um tempo para fazer um downloading aí, de notar a sua transformação, porque a transformação parte da gente. Tudo ao nosso redor muda quando a gente muda. E hoje é muito interessante eu observar que algumas dinâmicas adoecidas que eu tinha com a minha mãe e não tenho mais, se manifestam na relação da minha mãe com outra pessoa. Por quê? Porque o meu ganchinho eu encolhi, o ganchinho da mamãe continuou procurando outra pessoa para ela se enganchar. Encontrou, enganchou. E ok. Tá? Faz sentido isso para todos vocês? Maravilha. Então, uma coisinha, muito obrigada, Juliana, para ter me chamado, porque tu não sabe, mas também a minha mãe aqui está um trabalho, então muito obrigada para ter feito esse papel hoje. Obrigada, viu? Xará, tá um trabalho, mas eu quero que você olhe para o seu histórico e perceba se não está tendo melhora. Exatamente como eu te falei, não tem mágica. Claro, não, super melhoras, não posso dizer nada, então, mas foi muito bom hoje ter caído. Eu achei que ela me chamava para fazer o papel dela, porque eu sempre achava que o problema, mas foi ótimo ter olhado do outro ponto de vista, então, muito obrigada. Mas você sabe, Silvia, que eu fiquei nessa dúvida, se você era eu ou a minha mãe. E aí eu já comecei, já foi pro mental, eu falei, gente, que emaranhado, eu não sei nem quem sou eu, quem é minha mãe. Aí eu, não, eu vou desemaranhar esse negócio aí. Isso. Te entendo muito bem. A sobreposição fica evidente quando você quer se colocar junto com a sua mãe, entendeu? E aí por isso que a gente vai repetindo que ela é grande, você é pequena, ela veio antes, você veio depois. Eu sou eu e você é você, para a gente ir reforçando essa dissolução e esse emaranhado. É uma constelação que vou eu também olhar de novo, já que está gravada, um dia desse vou assistir novamente. Estou com delay, mas estou carregando todos os vídeos lá no YouTube. Obrigada, Xará. Tamires, para você. Eu quero agradecer, Juliana e Silvia, todos vocês, na verdade, porque foi maravilhoso. Eu também, ontem, eu não estava lembrando desse grupo hoje. Não estava. Foi a primeira vez que eu estou participando. E ontem eu tive a dificuldade que ela falou no início de me acolher. Eu falei, nossa, meu Deus, deve ter a ver com a mãe, só pode. E eu estava chorando ontem, chorei praticamente o dia todo. Eu falei, eu achei que eu estava trabalhada. Mas pelo visto ainda tem muito. Então, eu quero agradecer muito vocês, foi maravilhoso. Obrigada. Na verdade, você já estava começando o trabalho. E, aliás, aproveito a deixa da sua fala para dizer, quem quiser continuar o trabalho, amanhã tem mais. Amanhã tem o resgate da criança interior. É um trabalho que vou conduzir todo mundo nesse mergulho. Então, se inscreva enquanto é tempo, que as inscrições têm que se encerrar hoje para eu conseguir organizar a lista toda para amanhã. Então, são todos muito bem-vindos. Vai valer a pena, hein? Tamires, obrigada. Juba, agora o microfone é todo seu, Juliana. Seja bem-vinda nessa nova versão remodelada de amor e compaixão por Sigo e por toda a sua história. O que você quer compartilhar com a gente? Por todas as mulheres, eu queria agradecer. Rapidinho, Juba, deixa eu só falar uma coisa antes. Eu estou vendo que está rolando um monte de mensagem aqui no WhatsApp, no bate-papo. Não consigo ver, mas certamente a Tati já abriu o grupo de WhatsApp. Então, a galera que precisou ir saindo, que foi se despedindo, manda mensagem lá para a gente. Desculpa. Fala, Juliana. Eu queria só agradecer mesmo. Assim, foi muito especial, né? Desde do início da pandemia que eu estou acompanhando esse teu trabalho online e me nutre muito, assim, é sempre muito transformador, tanto os trabalhos quanto te ouvir também. Então, tá hoje aqui nesse outro papel muito especial para mim, e eu agradeço muito a todo mundo que sustentou aqui, né, esse campo, especialmente as meninas que se disponibilizaram a me apoiar aí nesse trabalho. Eu vou aqui, tem muito a digerir, né? Mas só gratidão, muita felicidade mesmo pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui
com você e com todas vocês. Obrigada, Juliana, Juba. E minha sugestão, bebam bastante líquido, em especial beba bastante água. A sua representante, você viu, que parou para ir lá fazer xixi. A gente fala que o xixi também é uma liberação e faz bem para a gente, né? Nesse processo de reorganização das nossas memórias celulares e trazer liberação. Fazer bastante xixi é bom. Recomendo nada de álcool e nada que altere a consciência por enquanto, porque esse é um trabalho que integra pensar e sentir para a gente falar e fazer, né, com mais congruência. Então, nesse momento, qualquer coisa que altere o estado de consciência vai prejudicar esse download aí do processo de ir descendo, decantando esse muito que você, dessas fichas que vão caindo. Tá bem? Então, meus amores, damos por encerrada mais uma linda constelação. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês. Agradeço você, Juliana, por trazer essa história linda para a gente poder trabalhar, para que cada um possa, né, pegar uma carona, surfar aí na sua onda e ressignificar o olhar para a mãe, a relação com a mãe. Amanhã temos resgate da criança interior. Super recomendo que façam. Minha opinião é suspeita, mas várias pessoas já fizeram esse workshop e os feedbacks são sempre muito positivos. E sexta-feira que vem temos mais constelação aqui, então lá no grupo eu vou mandando as informações. E eu estou começando, essa semana eu fiz algumas lives e fiquei animada em voltar a fazer lives. Eu achei que todo mundo já tivesse cansado de assistir lives, mas além de ter um público bacana, tiveram várias perguntas, várias dúvidas. Eu abri uma caixinha nos meus stories para que as pessoas pudessem mandar temas e perguntas e coisas que gostam de me ouvir falar. E aí a minha intenção é começar a regularmente fazer lives e começar a falar sobre esses conteúdos para a gente poder espalhar esse conceito para o maior número de pessoas. Então, para quem mais vocês acharem que faz sentido ouvir sobre isso e mudar essa forma de pensar, fiquem sabendo dessas programações, que aí vocês sempre podem convidar quem quiser, ou então encaminhar a live para quem quiser, podem participar, podem tirar dúvidas, porque essa interação é muito importante, tá? Um beijo enorme para todos vocês e até amanhã. Tchau, obrigada.